Eu quase cantei, quando eu percebi o tom da música eu desisti. Porque no primeiro dia do ano, vocês passarem por isso é muito, muito, muito errado. Que bom estar com vocês, que bom ter o privilégio de compartilhar um texto bíblico, que bom poder conversar nessa primeira noite de 2023 com vocês. E eu peço que vocês continuem orando aí no seu coração, porque eu tenho orado no meu para que essa fala, para que esse texto, para que essa conversa possa alcançar você, alcançar esse desejo do seu coração de ouvir a voz de Deus, de escutar algo que faça sentido para a sua vida, que coloque dentro de você um ânimo novo, ou que te ajude a continuar firme no caminho que você se propôs, e que você sabe que é certo, mas que precisa que o Senhor continue te fortalecendo, te sustentando. Orem comigo, orem por mim, para que essa palavra de fato venha do Senhor. Na última quinta-feira de 2022, depois do jantar, eu tive a ideia de puxar um papo cabeça com meu filho João. Cheguei perto dele, abracei um pouquinho, para preparar o terreno, para ele ficar à vontade, leve. E olhando nos olhos, perguntei: filho, o que você mais gosta em você? Na expectativa de ouvir uma resposta bonitinha. Talvez falando da aparência ou de alguma qualidade da sua personalidade. E aí ele, olhando para mim também, diz: pai, o que eu mais gosto em mim é que eu sou muito amado. E eu fiquei maravilhado com a resposta. Porque a maior qualidade que ele mencionou não é fruto de esforço, é resultado de afeto. Ele não fez nada para ser amado, pelo menos não por nós. Ele apenas existiu, ele apenas existe. Quando eu ouvi ele falando isso, eu logo entendi que essa virtude não apontava para ele, mas para um outro, que faz ele se sentir único. E fiquei ali, pensando, agradecendo a Deus, e imaginando o quanto isso é o cerne, a base da nossa vida com Deus. O quanto precisamos constantemente ser lembrados de que a nossa maior virtude é ser amado. E que isso não tem a ver com as nossas qualidades, não tem a ver com a nossa performance, mas com o amor dele por nós. E aí, depois de um tempo tão bonito com meu filho, eu me lembrei de um personagem bíblico, de uma personagem bíblica. Me lembrei de Abrão, porque quando eu comecei a aprender sobre Abrão, a minha ideia era tentar copiar as virtudes dele para conseguir a relação que ele tinha com Deus. A minha intenção era investigar a jornada dele, para tentar trazer para os meus passos a habilidade que ele tinha em caminhar. Mas conforme eu fui olhando para ele, acompanhando a caminhada dele, eu percebi que Abrão não era uma pessoa sensacional, que chamou a atenção de Deus por ser sensacional. Abrão não ouve a voz de Deus porque se tornou um peregrino. Ele se tornou um peregrino porque ouviu a voz de Deus. Deus não estava no final de um caminho esperando ele chegar. É porque Deus chegou até ele que ele decidiu caminhar. Abrão não era um ser de inúmeras virtudes e por causa disso recebeu a promessa de Deus. Ele não ganhou nenhum concurso de santidade da cidade de Ur. E ele também não foi analisado nos seus atributos, passou com muito aplauso e aí recebeu a promessa de Deus. Não, ele era alguém comum. Para algumas pessoas é agressivo ouvir que Abrão era alguém comum. Tão comum que, de acordo com Josué, capítulo 24, os primeiros versículos, ele fazia parte de uma família idólatra. Antes de ser chamado pelo Senhor, Abrão chamava um ídolo de Senhor, como muitos outros do seu tempo. Ou seja, o pai da fé é filho da graça. O pai da fé nasceu do ventre da misericórdia. O pai da fé nasceu da bondade de Deus. E isso não é algo tão simples e tão banal quanto parece. Porque se Abrão, sendo alguém comum, sendo alguém normal, sendo alguém com erros e falhas, sendo alguém que foi alcançado pelo amor de Deus, simplesmente porque Deus o quis alcançar, todos nós também podemos. Se Abraão tivesse sido comissionado por algo muito particular, muito difícil de obter, talvez nós olhássemos para a sua biografia e pensássemos: que pena que não sou Abraão.
Se olhássemos e tentássemos repetir os gestos dele, para tentar receber a mesma palavra de Deus, esse é meu amigo, desistiríamos. Se precisássemos tocar igual Mozart para ser amado por Deus, se precisássemos jogar igual Pelé para sermos amados por Deus, se precisássemos ser tão bonitos quanto eu para ser amado por Deus, seria difícil. Mas não foi isso que aconteceu. Deus se aproxima de Abrão e diz para ele: sai da sua terra, sai da parentela, sai desse lugar. É como se ele dissesse assim: Abrão, sai da história que você conhece, as impressões que você já tem, as conclusões que você chegou, os mapas que você guarda na gaveta. Sai da história que você conhece. Seus olhos verão outros horizontes, conhecerão outros caminhos. E outra coisa, Abrão, ainda Abrão, né? Sai também da história que conhece você. Sai um pouco desse lugar e desse ambiente onde você escuta as mesmas coisas sobre você. Rompa rótulos, quebre formas, acesse dimensões da sua identidade que você nem imagina que estão aí. Eu quero falar outras coisas sobre o seu futuro. Eu quero falar outras coisas sobre o seu coração. Saia. Uma das metáforas mais recorrentes da vida, sobre a vida, é o caminho. Muitas e muitas religiões, e não só religiões, filosofias, ciências, quando falam da existência humana, quando falam sobre caminhar, sobre viver, eles falam sobre caminhar, na verdade. O caminho é algo muito recorrente no imaginário, no coração da gente. Como diz aquela frase conhecida, toda jornada começa com o primeiro passo e por aí vai. No meio do caminho havia uma pedra. E às vezes a pedra fica muito maior do que o caminho. E com as nossas retinas cansadas, só vemos a pedra. E o caminho se esconde atrás dela, sendo que ele é muito maior do que a pedra que está lá. E nesses minutos que eu tenho com vocês, e essa introdução é para falar tão somente de que nós olhamos para a vida de Abrão, não para aprender o que fazer para ser amado como ele foi amado. Não. Olhamos para a vida de Abrão para aprender como é que ele conseguiu acreditar num amor tão grande sabendo que ele não merecia. A grande virtude de Abrão não foi chamar a atenção de Deus, foi acolher a atenção de Deus por acreditar que Deus de fato se interessou por ele. Se eu pudesse dizer que existe sim um mérito em Abrão, eu diria que o mérito dele era saber que não tinha mérito, e mesmo assim aceitar a convocação de andar com Deus que merece todo o mérito. Porque tem que ter muita fé para saber que você tropeça e caminhar com Deus perfeito. É necessário ter fé na generosidade, na misericórdia e na benevolência de um Deus que me tira de onde eu estou, que afasta de mim todas as minhas seguranças, um Deus que se coloca como Criador dos céus e da terra, e eu aceitar, me tornar um peregrino com Ele, tem que ter muita fé de que Ele não vai desistir de mim no caminho. Porque se Ele desistir, para onde eu volto? Como eu volto? O mérito de Abrão era saber que não tinha mérito, mas sabendo que não tinha mérito, não correu da convocação, porque entendeu que o mérito não era importante para essa convocação. Para essa convocação, a performance não era importante. Para essa convocação, ser o melhor não era importante. Para essa convocação, ser ele mesmo, diante daquele que pode transformá-lo, era de fato importante. Amém? E eu quero ler com você um texto. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Na primeira noite de 2023, algo inédito, os meus filhos estão sentadinhos me ouvindo.
minha esposa ali também, minha sogra. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1. E que o convocou e o que tornou possível essa parceria, essa amizade, não era nada além daquele que o chamou e a sua misericórdia e a sua graça. Sabendo disso, de que não havia nada nele que não há em nós, para que possamos responder à voz de Deus, eu quero conversar com você apenas duas coisas. Gênesis 15, eu lerei a partir do verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Vamos orar. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por essa noite, obrigado por essas pessoas, obrigado pelo seu coração, obrigado por aqueles que estão acompanhando a transmissão, obrigado por essa primeira noite de 2023, obrigado por cada vida que está aqui cheio de vida, procurando mais vida no Senhor, para que possamos crer com mais intensidade, para que possamos ter paz em Ti, para que possamos planejar tendo o Seu reino como o primeiro no nosso coração, para que possamos nos lembrar da Sua voz, de tantas coisas que o Senhor tem para nos ensinar, para que possamos olhar para uma tão grande nuvem de testemunhas, de gente, de carne e osso que andou contigo, com quem o Senhor andou, e que deixou para nós tantos exemplos, tantas lições, tantas realidades da nossa condição humana, tantas histórias, tantas histórias. Em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, fala no nosso coração, em nome de Jesus, amém. O que Deus propôs para Abrão é quase como se dissesse para ele: eu vou arrancar as suas raízes e te plantar de novo. Mas eu vou arrancar a sua raiz de um lugar e vou te plantar em mim. Tem muito a ver com aquela imagem do nascer de novo. A caminhada para a qual Abrão foi convocado, chamado, escolhido, e que nós também de alguma maneira passamos por isso, vivemos isso na existência, foi uma caminhada de constante desconstrução, desapego, para que abra-se espaço para o novo, para o sopro, para o conhecimento, para a mudança de mente. E se desenraizar é um processo difícil, tenso, mas necessário. E Abrão aceita esse convite. Eu na verdade nem sei se ele teve muita opção, eu não sei como foi para ele ouvir essa voz, que não começou descrevendo ideias, não começou propondo coisas, ele deu uma ordem: saia. Deus aparece como se fosse no Gênesis, dizendo, mas não haja luz, dizendo haja caminhada, haja caminho. E assim como houve luz, houve caminhante. Houve alguém que disse sim para uma voz persuasiva, poderosa, carinhosa, amorosa, e contra tudo que fazia sentido, tendo esperança contra qualquer vestígio de esperança, ele vai. E indo, serve para nós como um exemplo, como um paradigma de continuarmos caminhando, de continuarmos nos deslocando na vida como peregrinos, como aqueles que entendem que não fomos plantados em um lugar, mas fomos plantados em alguém. E quanto mais reconhecemos que estamos plantados em alguém, para onde ele se move, nós nos movemos com ele, no ritmo dele, de acordo com a vontade dele. E Abrão está vivendo isso.
Mas nessa caminhada, caminhando em Deus e com Deus, ele experimenta uma série de coisas que podem ter feito com que ele ficasse confuso. Ele sai de Ur, uma cidade próspera, avançada, uma cidade estruturada. Ele sai de um lugar com seus confortos, com aquilo que ele podia acessar, conhecer, o que lhe era familiar. E ele vai para uma caminhada que inclui deserto, que inclui exposição, que inclui difíceis adaptações ao clima, perigos. E enquanto ele vai na direção dessa terra prometida, ele encontra fome. E encontrando fome, toma decisões difíceis e algumas não tão acertadas. E caminhando, encontra guerra. E caminhando, encontra tantas outras coisas, mas continua caminhando. E aí no capítulo 15, mais uma vez, Deus aparece, Deus surge, Deus se revela de forma mais palpável a Abrão, e ele fala com ele. E o texto narra que o Senhor fala a Abraão: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E a primeira coisa para você e para mim que desejamos em 2023, entendermos que estamos a caminho e no caminho, e que a vida tem a sua dinâmica, e não podemos deixar de nos lembrar que vivemos armando tendas, para que estejamos desapegados o suficiente para seguir o sopro de Deus. E o que nos torna capazes de viver isso é apenas o amor que Ele tem por nós, e tudo que o amor faz em nós enquanto cremos nele. A primeira coisa simples e óbvia que eu queria dizer para você é que tão importante quanto prestar atenção no que o Senhor está falando, é prestar atenção que quem está falando é o Senhor. Não é apenas uma mudança de palavras ou de ordens numa frase. Isso muda a nossa maneira de reagir, de experimentar, de se posicionar diante do que Ele diz. Estamos diante do Senhor. E é a voz do Senhor que quando nos encontra, que quando fala com a gente, faz coisas que nenhuma outra voz pode fazer. O nosso Senhor não apenas tem palavras que nos motivam, Ele tem palavras que criam futuros. Ele não é apenas uma voz que nos entrega sugestões de como tornar a vida mais interessante. Ele é o som que mantém a vida viável. Ele não é apenas alguém que sugere coisas que podem fazer com que 2023 tenha mais sentido. Ele é a revelação que nos faz entender o nosso propósito na vida, na existência. A voz de Deus, ela tem a capacidade real, isso não é ilusão, não é lenda, isso não é historinha, é real, de transformar os nossos corações, de acolher aqueles que se sentem excluídos, de despertar sonhos em pessoas que estavam aprisionadas a algo ou a alguém. A voz de Deus, quando recebida como ela é, a voz do Todo-Poderoso, a voz do Senhor, a voz daquele que é Criador de realidades, quando nós recebemos essa voz em nós, desse jeito, coisas diferentes realmente podem acontecer. Não apenas por milagres, não apenas por manifestações sobrenaturais, mas porque a gente se levanta, porque a gente se coloca, porque a gente diz sim, quando dizer sim parece loucura. Quando nós tentamos mais uma vez, quando parece que tentar mais uma vez é ir de novo para a frustração, mas quando escutamos o Senhor falando com a gente, porque o Senhor falou: sigam-me. Trabalhadores comuns se transformaram em apóstolos. Porque o Senhor falou, demônios tiveram que ir embora, doenças retrocederam, e uma menina que estava morta voltou para os braços da sua família. Porque Ele falou. Porque Ele falou, mares agitados tiveram que se amansar. Porque Ele falou, ventos contrários viraram sussurro e brisa. Porque Ele falou. Não podemos, de forma alguma, subestimar a voz de Deus nesse ano. Nunca podemos, mas nesse ano, mais ainda. Porque é o ano que temos, é a vida que temos, é o agora.
A voz de Deus não é apenas uma dissertação interessante, que você comenta com alguém, que você admira e que gosta dos mesmos assuntos que você. A voz de Deus não é apenas uma discussão doutrinária, teológica. A voz de Deus não é apenas uma disputa de narrativas. A voz de Deus é pão para a alma. A voz de Deus é água para o sedento. A voz de Deus é libertação, amém? Amém. Não ignore a beleza, a grandiosidade, a revolução que é a voz de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. E é interessante, porque quando eu leio esse texto, claro, falando poeticamente, espero que o Robeiras não brigue comigo depois, não é uma afirmação de exegese, não é nada assim profundo. Mas quando eu leio e quando eu penso nesse versículo, ele para mim, na minha vida, ele na verdade é um paradoxo. Porque quando a palavra vem e ilumina onde os meus pés estão, a minha reação é achar que não há mais caminho. Porque eu sei como os meus pés estão amarrados. Porque eu sei como os meus pés estão confusos. Porque eu sei como os meus pés estão perdidos. Porque eu sei como os meus pés escorregam. Porque eu sei como os meus pés vacilam. Então a palavra vem e revela meus pés, e eu falo, Senhor, daqui eu não dá para sair. Mas a mesma palavra que revela os meus pés, revela caminhos que o Senhor tem para eles. Não que eu vou abrir, não que eu mereço, mas que o Senhor, por misericórdia e graça, coloca diante de mim e diz, vai, porque esse caminho é seu, filho. É seu, e enquanto você caminha, outros caminharão com você, porque todo caminho seu é caminho nosso. Luz para o caminho. A relva murcha, as folhas e as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não subestime. Talvez, muitas vezes, estamos prestando atenção no que o Senhor falou, mas não estamos prestando atenção no Senhor que falou. Não podemos olhar para esse texto bíblico como se fossem conselhos mortos, antigos. Não são. Não são. E a segunda e última coisa, e eu já quero chamar o Salles para vir ficar aqui comigo no restante do caminho, tocando enquanto eu vou terminando a minha fala. Se ele puder, e ele não ficar chateado de eu chamar ele agora. E se ele ficar chateado, por favor, finge que não está. Por misericórdia, não porque você me ama. Quando eu olho para o Senhor falando para Abrão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Se o Gênesis, pelo menos esses textos que estão aqui, na nossa fala, Gênesis 12, 13, 14 e 15, estiverem em ordem cronológica, porque alguns creem que não, a gente está diante de uma pessoa, de um ser humano, de um homem como nós, com momentos de medo e de muita coragem. Ele teve que ser corajoso para obedecer a voz de Deus dizendo, saia. Rompa com esse ambiente, com esse ciclo. Rompa com esse jeito de viver, com essas raízes, com essas histórias. É necessário muita coragem. E ele teve, e ele foi. Coragem que o próprio Deus gerou nele. Mas no caminho, quando teve medo, ao entrar no Egito, de ser morto por ser marido de Sara, ou de Sarai ainda, ele mente. Ou ele fala uma meia-verdade, como alguns dizem. Ah, Sara é minha irmã, ela não é minha esposa, é minha irmã. Ele teve medo, e tendo medo, usou as suas regras para se proteger. Mas depois, capítulo 14, ele fica sabendo que o seu sobrinho Ló foi levado como prisioneiro de guerra. Guerra de reis, guerra de exército forte. E ele, sabendo disso, não pensa duas vezes, reúne os 300 e pouco lá que ele tinha em casa, treinados, e vai para a guerra.
e na guerra enfrenta, luta, ele vence, traz o seu sobrinho de volta, traz todos os prisioneiros de volta, até os seus bens. Isso tem que ter muita coragem. Mas Deus, que conhece o coração da gente, disse: Abrão, você está com medo, e eu sou o seu escudo. Eu vou proteger você de você mesmo. Eu vou proteger você do seu medo de ser outro você. Eu vou proteger você das mentiras que você acredita, achando que eu não me importo e que eu deixei você sozinho nesse caminho. Eu sou seu escudo. Eu vou proteger você das mentiras que te afastam da minha luz. Abraão, eu sei que você está com medo, mas eu não vou dar receita de coragem. Eu não vou te dar uma palavra. Eu sou o seu escudo. Eu sou aquele que mais perto do teu peito estará, dizendo: mesmo que você não acredite que eu estou perto, eu estou. Eu vou proteger você das suas culpas, carregando-as no meu próprio corpo. Quando Deus fala para Abraão: não tenha medo, eu sou o seu escudo, Ele está dizendo: eu coloquei a minha própria vida nesse caminho com você. Hoje nós sabemos que Jesus é esse escudo, que nada nos alcança sem primeiro passar por Ele, e que não há nada que nos alcance que também não doa nele. Eu acho maravilhoso Deus usar essa imagem, e Deus não usa nada sem ter muitos porquês para usar. Escudo é instrumento de guerra que nos protege de ataques próximos. Podem chegar perto, podem chegar muito junto da gente, mas Ele está conosco. Ele está conosco. Quando Deus diz assim para ele: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, Abraão faz uma coisa que ele não fez no capítulo 12, não fez no capítulo 13, não fez no capítulo 14. Ele disse assim: Deus, vou falar então. Parece que está dando errado. Eu ganhei riquezas, mas lá em Ur eu também tinha. Eu ganhei notoriedades, mas lá onde eu morava eu também tinha. O que eu não tinha era vida para compartilhar, porque eu não conseguia gerar. E eu continuo sem conseguir compartilhar vida. A história vai acabar em mim. A história do meu pai vai acabar em mim. Eu corro de genealogia, Senhor, porque quando as pessoas começam a contar a história da genealogia, eu sou sempre a pedra que atrapalha o fluxo da vida, porque eu não gero. Eu e minha esposa não geramos vida, essa vida que eu quero. Então, Senhor, já que o Senhor falou para eu não ter medo, eu vou falar então. Está difícil, está muito difícil. E se o Senhor é um Deus tão incrível, que eu estou descobrindo cada vez mais, que não tem nenhum problema em ouvir alguém que está cansado, se o Senhor é um Deus que abre espaço para que eu possa falar coisas difíceis, eu quero falar. Às vezes parece que não faz sentido, Senhor. Sabe por quê, Deus? Meu nome é Abrão, que significa pai exaltado, grande pai. Provavelmente Abrão ganhou esse nome por causa da religião que os seus pais guardavam. A religião já tinha dito para ele que ele seria um grande pai, mas não foi. Você disse para mim que as pessoas conhecerão o meu nome, mas o Senhor sabe que o único jeito do nosso nome ir além da nossa morte é um filho. E eu já tentei que o meu nome vá além de mim, mas eu não gero. Eu não gero. E tem mais, Senhor. O Senhor me disse para ir para Canaã, mas eu já tentei ir para Canaã. Meu pai, Tera ou Terá, já havia uma vez chamado a mim, minha esposa e Ló para irmos para Canaã, mas paramos no meio do caminho, paramos em Harã. Não conseguimos chegar lá. Ou seja, Deus, eu já tentei tudo isso que você está falando, mas quando ouvi sua voz, eu não resisti. Eu entreguei-me por completo. Eu disse sim, mas está difícil.
Mas Deus disse: eu sou o seu escudo. Eu sou o seu escudo quando as suas palavras são contra mim mesmo. Eu sou o seu escudo quando falta fé para você orar. Eu continuo próximo ao seu peito. Eu sou o seu escudo quando a sua história não combina com a narrativa que falaram para você. Eu continuo no seu peito. E toda vez que você bate no seu peito dizendo que você não é, que você não pode, que você não merece, você acerta a mim também, porque eu escolhi ser seu escudo. E Abraão, você será sim pai de uma grande nação. A vida que eu derramo sobre você é vida para muitos, é vida para além do que a sua vida vai poder enxergar. Através do seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. E na genealogia do Novo Testamento alguém disse, né? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão. E enquanto Abraão vai derramando o seu coração, vai falando coisas que ele estava guardando, porque ele achava que Deus era um Deus que, se você fizesse alguma coisa desse tipo, Ele iria te fulminar, talvez imaginando que Ele é um Deus que nós temos que aplacar a ira, sempre falando coisas bonitinhas, mesmo quando elas não estão no coração. Quando ele descobre que Deus não é assim, e ele se derrama diante dele, é como se Deus pegasse na mão de Abraão. O texto diz que ele leva Abraão para fora da tenda. Vem, Abraão. Ele leva Abraão para fora da tenda. Ele não empurra, ele leva. E ele diz: olha para o céu, olha para todas essas estrelas. Consegue contá-las? Ainda que você pudesse contá-las, maior será a sua descendência. E eu termino dizendo que estrelas não acabam com a noite. Ainda é escuro, mas estrelas não deixam que a noite acabe com você, porque o céu te conta poesia, beleza, sonho, esperança, vida. Está escuro, Deus desenha com luz. Não dá para ver nada, Ele desenha com luz. E o texto diz que Abraão creu, porque essa é a maior qualidade de Abraão, acreditar. E eu te convido a, em 2023, mexer em alguma coisa aí dentro e voltar a acreditar. Canções não são apenas canções, são experiências lindas quando você abre o seu coração para falar tudo o que Deus tem para colocar para fora. Está aí dentro, mas Deus quer que você coloque para fora, seja como louvor e adoração, seja como afirmação de fé. Pregações não são apenas pregações, são oportunidades ricas de abrir o coração diante dEle. Seus filhos, seus pais não são apenas homens, crianças, mulheres. São manifestações do caráter de Deus, são imagens de Deus, são sonhos de Deus que um dia brotaram nesse chão. Pastor Edu, enquanto orava, disse assim: os nossos corações estão abertos. E eu me lembrei de uma frase que dizia assim: corações são como paraquedas, quando a gente abre, pode salvar a nossa vida. Viver a vida sem abrir o coração é como pular de um avião sem abrir o paraquedas. Então nessa noite, a primeira noite de 2023, nós todos que estamos aqui queremos convidar você, queremos chamar você para um passo novo, chamar você para uma esperança nova, chamar você para um sentimento novo, porque é Deus que pode fazer isso com a gente. A sua voz pode fazer isso conosco. Voz de Deus na sua casa, voz do Senhor na sua família, voz do Senhor na sua mente, voz do Senhor quebrando grilhões e fazendo você levantar as mãos de novo, voz de Deus renovando a sua fé, voz de Deus. E convido você para acreditar que Ele é teu escudo, é Ele que te protege de você mesmo. Porque Abraão enfrentou
todos os reis, enfrentou os exércitos, mas quando ele ia dormir, ele já não conseguia mais acreditar que seria pai. E por não acreditar que seria pai, parece que tudo o que ele ouviu não era tão verdade assim. Eu te convido a essa canção agora com a gente, a se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, Senhor. E eu entendi que é o amor. Não há nada em mim que faça eu merecer. É o amor. Eu sou peregrino não para te encontrar, porque eu te encontrei e agora eu existo em ti. Eu vivo em tendas e construo altares. Viver de tenda em tenda é entender que agora o meu lugar é aqui e talvez amanhã seja lá, e está tudo bem. Mas altares eu posso construir em qualquer lugar, porque todo lugar é teu, Senhor. Todo lugar é teu. Pai querido, que essa canção agora seja um sopro para atiçar a brasa que talvez está no coração de algumas pessoas aqui. É ano da gente experimentar, andar na sua presença, Senhor. Talvez a palavra ilumine os nossos pés e há grilhões. Talvez a palavra ilumine os nossos pés e há amarras. Talvez a palavra ilumine os nossos pés e há escorregadia, há momentos de dor. Mas Senhor, ainda com momentos de dor, ainda escorregando, ainda tropeçando, o Senhor ilumina caminhos também. Ilumina caminhos nessa noite, Senhor, diante dos meus irmãos, das minhas irmãs. E que a sua voz poderosa crie algo dentro de nós, que nos faça caminhar, enfrentando o nosso medo, porque o Senhor é nosso escudo. O Senhor é nosso escudo, Senhor.